Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Portal Cuidar em Casa. Meu nome é Matheus, eu sou um dos professores e hoje iremos falar sobre ortotanásia. Você já ouviu falar sobre esse termo? A ortotanásia ela é totalmente diferente de eutanásia e também de distanásia. Eu vou explicar as três para que você entenda a ortotanásia efetivamente. Então, a ortotanásia vai trazer o conforto ao paciente na hora de morrer. Os pacientes em seu leito de morte ou pacientes terminais que não há um prognóstico adequado, ou seja, que não há uma possibilidade de melhora, eles vão a óbito efetivamente. Mas a ortotanásia está em não adiar, não prolongando esse sofrimento do paciente, dando uma morte digna ao paciente, junto com os cuidados paliativos. E aí a definição de cuidados paliativos vai muito junto com a ortotanásia, porque dar os cuidados paliativos significa dar a morte digna, não levar ao sofrimento em excesso, fazer com que esse paciente morra com uma dignidade, com acesso à família, com acesso a algo que ele queira, de uma maneira totalmente adequada, de uma maneira confortável. A ideia de morrer, passar bem dessa vida para outra. Já distanásia é o prolongamento da morte, como eu disse, ou seja, medidas que são normalmente medidas que vão além do normal, são medidas desnecessárias que vão prolongar a morte. Ou às vezes é uma medida que às vezes não tem terapêutica nenhuma, ou que às vezes não tem comprovação científica nenhuma, mas que a família ou equipe quer fazer para que prolongue a morte daquele paciente, para que prolongue o tempo de vida, para que aquele paciente não morra logo. E muitas vezes há uma condição ética ali, porque você pode questionar, eu vou segurar mais o meu pai, eu vou segurar mais o paciente, por uma questão de sentimento familiar. Se pensarmos uma questão egoísta, é uma coisa um pouco mais complicada. E já a eutanásia é acabar com a morte antes, ou seja, um adiamento da morte. Às vezes um paciente no leito de morte, às vezes um paciente que tem um quadro terminal, que ele também não vai ter um prognóstico adequado, você faz o adiantamento dessa morte. Num contexto de direito, ou seja, num contexto penal, a prática de eutanásia é proibida no Brasil. Em alguns países é legal. A ortotanásia também, se pensarmos em uma ideia, ela pode qualificar como homicídio. Por que ela pode qualificar como homicídio? Porque você não faz nenhuma medida, e se daí for interpretado pela família ou por alguma pessoa que não houve prática de ajuda, não houve prática de atrasamento daquela morte por alguma medida terapêutica que é necessária, e aí entra como homicídio. Já a distanásia pode ser interpretada ou não, porque você faz as medidas desnecessárias e aí não tem uma condição penal, porque a pessoa vai morrer depois, certo? Se você tiver alguma dúvida, você coloque aqui no nosso YouTube ou mande pra gente em algumas das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se e curtir os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.